Fenômenos são transformações que podemos observar no nosso dia a dia. Existem basicamente dois tipos: os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Os fenômenos físicos são transformações que ocorrem sem alteração na identidade química das substâncias envolvidas. Por exemplo, o gelo derretendo é um fenômeno físico, pois a água no estado sólido é formada por moléculas de H2O, e ao ir para o estado líquido, continua com a mesma identidade química. Já um fenômeno químico acontece quando ocorre uma mudança na identidade química das substâncias envolvidas. Por exemplo, ao deixar um pedaço de ferro exposto ao ar, este reage formando uma nova substância, o hidróxido de ferro, mais conhecido como ferrugem, mudando a sua identidade química. Para entendermos melhor se ocorre ou não ocorre uma reação química, podemos transformar os átomos em pessoas. Imagine um casal AB. Este casal briga bastante e, por isso, cada um vai a uma festa diferente. Na festa que A foi, ninguém se interessou por ele e nem ele por ninguém. A entrou e saiu sozinho, por mais que tenha interagido bastante durante a festa. Podemos dizer quimicamente que A não fez nenhuma reação química, pois saiu da mesma forma que entrou. Já na festa de B, muitos se interessaram e tiveram muita afinidade com ela. B acabou saindo com uma pessoa, a que vamos chamar de C. Assim, B entrou só e saiu junto de alguém. Quimicamente, podemos dizer que B fez uma reação química, pois saiu da festa não da mesma forma que entrou. Podemos representar as reações das substâncias através de uma equação química, que é disposta da seguinte maneira. Antes de serem misturadas, as substâncias são chamadas de reagentes. Acrescenta-se uma seta em seguida, para representar uma transformação. Quando postas em contato, os reagentes podem ou não reagir, gerando ou não os produtos. Se elas saírem da mesma forma química em que entraram, não ocorre nenhuma reação química. Agora, se elas saem com identidades químicas diferentes, podemos dizer que houve uma reação química, um fenômeno químico. Como vamos saber se esta maçã mordida, por exemplo, sofreu um fenômeno químico? Houve ou não uma reação química? Para saber isto, precisamos observá-la e procurar algumas evidências visíveis que as substâncias deixam ao fazer uma reação química. Essas evidências são as alterações de cor, de cheiro, de temperatura ou o aparecimento de substâncias em estados físicos diferentes, com formação de gases ou sólidos como produtos da reação. Vamos aos exemplos. Ao colocarmos uma pastilha de sorrisal em um copo com água, notamos o aparecimento de bolhas gasosas, ou seja, durante este fenômeno, observamos que houve uma liberação de uma substância gasosa. Logo, temos uma evidência de um fenômeno químico, uma reação química. Ao mordermos uma maçã, observamos a mudança de coloração com o passar do tempo. Outra evidência é que ali ocorreu uma reação química. Ao misturarmos duas soluções transparentes, solução de ácido clorídrico com uma solução de hidróxido de sódio, verificamos que estas não liberam gases, nem mudam de cor, mas ao medirmos sua temperatura inicial e final, vemos uma mudança significativa na temperatura, e isso é uma outra evidência que ocorreu uma reação química. Ao misturarmos uma solução de sulfato de alumínio com uma outra solução de hidróxido de cálcio, vemos a formação de uma substância sólida branca, o que significa que formou-se uma nova substância, que não é solúvel naquele líquido. Isto é uma outra evidência de que ocorreu uma reação química. Agora que já sabemos os principais fatores que indicam uma reação química, vamos conhecer os tipos mais comuns. São elas reações de simples troca, de dupla troca, de adição e de decomposição. A reação do tipo simples troca, também conhecida como reação de deslocamento, se dá quando reage uma substância simples A com uma substância composta BC. A substância A isolada faz uma troca ficando no lugar da substância B do composto, formando a substância AC e deixando B isolada. Pode acontecer também de a substância A substituir a substância C,
formando o composto Ba e deixando C isolado. Essas substituições só ocorrem quando a substância simples A é mais reativa que a substância B ou C. Quando A desloca B, normalmente estamos falando de um metal substituindo outro metal. Já quando a substância A desloca C, estamos falando de um não-metal substituindo outro não-metal. Para sabermos se a substância isolada A é capaz de fazer uma reação de simples troca, precisamos de uma tabela de reatividade. Na verdade, são duas, uma só para metais e outra só para não-metais. Se a substância A é um metal, ela deve substituir outro metal. Então devemos consultar a tabela de reatividade dos metais. Agora, se a substância A for um não-metal, devemos consultar a tabela de não-metais, para sabermos previamente se irá ocorrer ou não a substituição, ou melhor dizendo, se irá ocorrer ou não uma reação química, de simples troca. Vamos ver um exemplo de um metal atacando outro metal em um composto. Ao colocarmos um pedaço de zinco dentro de uma solução de sulfato de cobre, vemos que uma película laranja escura se deposita na placa de zinco. O que ocorreu é que o zinco, por ser mais reativo que o cobre, desloca-o, ficando em seu lugar. Assim, forma-se sulfato de zinco e o cobre fica isolado sobre a placa. Vamos agora a um exemplo de um não-metal atacando outro não-metal num composto. Se o bromo for adicionado a uma solução de cloreto de sódio, o não-metal bromo irá substituir o cloro, por ser mais reativo, segundo a tabela, formando o brometo de sódio e o cloro isolado. Uma reação de dupla troca ocorre entre duas substâncias compostas. Um exemplo geral seria uma substância AB que reage com uma substância CD, sendo que a substância A irá para o lugar de C e C irá para o lugar de A. Não necessariamente toda vez que duas substâncias compostas se encontrarem, irá ocorrer uma reação química. Aqui, elas devem seguir a pelo menos um desses critérios. Um dos produtos dessa possível troca deve ser insolúvel. 2. Um dos produtos deve ser volátil. 3. Um dos produtos deve ser menos ionizado. Vamos ver exemplos da ocorrência desses critérios. Ao reagir hidróxido de sódio com sulfato de cobre, vemos que são duas substâncias compostas. Vemos a formação de uma substância gelatinosa. Essa substância é resultado da troca de lugar do sódio com o cobre. O hidróxido de cobre é insolúvel, formando um sólido gelatinoso, evidenciando uma reação química. Quando misturamos uma solução de ácido sulfúrico com carbonato de sódio, observamos a liberação de gás. Isso se dá porque o sódio vai para o lugar do hidrogênio, formando sulfato de sódio e ácido carbônico. O ácido carbônico é instável e se decompõe em água e gás carbônico, que é o gás que é liberado durante essa reação. O ácido clorídrico é um ácido forte, ou seja, ele dissocia-se na água quase que totalmente. Quando reage com o hidróxido de sódio, que também é totalmente dissociado na água, o hidrogênio toma o lugar do sódio e vice-versa. Forma-se assim cloreto de sódio e água. O cloreto de sódio é bastante dissociado, mas a água quase não sofre ionização, ou seja, a água é um produto que ioniza-se muito menos que os reagentes, atendendo ao critério do produto menos dissociado. Assim, a reação é favorável e acontece. Se substâncias compostas entrarem em contato e seguirem essas três regras anteriores, podemos realizar uma reação de dupla troca facilmente. A reação de síntese, também conhecida como reação de adição, acontece quando duas substâncias se unem. Uma substância A reage com uma substância B e forma uma substância nova, AB. Por exemplo, ao queimarmos o metal magnésio, ele reage com o oxigênio do ar e forma o óxido de magnésio. O metal cinza muda de cor, evidenciando uma reação. A reação de decomposição acontece quando uma substância composta reage se dividindo em duas ou mais substâncias. Uma substância AB, por exemplo, se decompõe em A mais B. Vamos ver um exemplo. Ao colocar fogo em uma certa quantidade de dicromato de amônio,
Ele se decompõe em nitrogênio gasoso, óxido de crômio e água. O dicromato de amônio antes da reação era de cor laranja e depois gerou uma substância de cor verde e gases, evidenciando uma reação química. As reações químicas ocorrem a todo instante. Observe sempre à sua volta e você verá.